Maria Eduarda acordou naquela manhã de setembro sem saber que seria o último dia em que veria o rosto de sua irmã gêmea. Aos 5 anos, ela e Maria Clara eram inseparáveis. Duas metades de um mesmo coração, que batia em sintonia perfeita. Na casa simples de 3 cômodos em Ribeirão Preto, as duas dividiam tudo: a cama pequena, os poucos brinquedos, os sonhos de criança e principalmente o amor imenso que sentiam uma pela outra. Naquela manhã, como sempre, elas acordaram de mãos dadas, um hábito que desenvolveram desde bebês e que deixava a mãe, Conceição, com um coração apertado de emoção sempre que as via dormindo. Conceição preparava o café da manhã quando ouviu a batida na porta. Eram 7 horas da manhã e ela não esperava ninguém. Através da janela pequena da cozinha, viu uma mulher bem vestida acompanhada de um homem de terno. O coração dela disparou, porque sabia que aquela visita não trazia boas notícias. Desde que o marido morreu num acidente de trabalho 6 meses atrás, a vida havia se tornado uma luta diária pela sobrevivência. O pouco dinheiro que conseguia com trabalhos de limpeza mal dava para comprar comida, e as contas atrasadas se acumulavam como uma montanha impossível de escalar. As gêmeas correram para a porta quando ouviram as vozes. Curiosas, como sempre, Maria Eduarda segurou a mão de Maria Clara instintivamente, um gesto que faziam sempre que algo diferente acontecia. A mulher elegante se apresentou como assistente social e explicou que havia recebido uma denúncia sobre as condições de vida. Conceição sentiu o mundo desabar sob seus pés. Sim, era verdade que às vezes faltava comida, que o teto vazava quando chovia forte, que ela precisava deixar as meninas sozinhas quando saía para trabalhar. Mas ela amava suas filhas, mais que a própria vida, e fazia todo o possível para cuidar delas. A assistente social explicou que uma família rica de São Paulo queria adotar uma das gêmeas. Apenas uma. Conceição sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. Como podia escolher entre suas filhas? Como podia separar duas crianças que nunca haviam passado um dia sequer longe uma da outra? As meninas escutavam a conversa sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebiam pela voz trêmula da mãe que algo muito ruim estava para acontecer. Durante 3 dias, a casa virou um campo de batalha emocional. Conceição implorou, chorou, prometeu que ia melhorar a situação, que ia conseguir um emprego melhor, que ia dar um jeito de criar as duas. Mas a burocracia era implacável. A família adotante queria apenas uma criança e já havia escolhido Maria Clara. Durante a visita que fizeram na segunda-feira, a escolha havia sido baseada num critério simples e cruel. Maria Clara era mais quieta, mais obediente, enquanto Maria Eduarda era mais agitada e falava demais. Na quinta-feira pela manhã, chegou a hora da despedida. As gêmeas não entendiam por que Maria Clara precisava ir embora com aqueles estranhos bem vestidos. Maria Eduarda Garu, Sei, a irmã, com uma força impressionante para uma criança de 5 anos. Eu vou com ela, gritava entre lágrimas. Nós duas vamos juntas, mãe. Ernesto. Conceição precisou separar as filhas na força, enquanto seu próprio coração se partia em 1000 pedaços. O choro das duas meninas ecoava pela casa pequena como um grito de desespero que parecia não ter fim. Maria Clara foi levada pelos novos pais para uma vida de privilégios em São Paulo, enquanto Maria Eduarda ficou com Conceição devastada pela perda de sua outra metade. Nos primeiros meses, ela acordava todas as noites procurando a mão da irmã ao lado na cama. Perguntava todos os dias quando Maria Clara ia voltar, e Conceição não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 5 anos que talvez elas nunca mais se vissem? Os anos passaram, e a dor da separação se transformou numa ferida que cicatrizou por fora, mas continuava sangrando por dentro. Maria Eduarda cresceu carregando um vazio inexplicável, uma sensação constante de que faltava algo em sua vida. Mesmo quando estava feliz, havia sempre uma sombra de tristeza que ela não conseguia explicar. Era como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada e ela passasse a vida toda procurando por ela, sem saber exatamente o que estava procurando. Aos 45 anos, Maria Eduarda havia se tornado uma mulher forte e determinada. Casou-se com João, um homem bom que sempre respeitou sua dor, mesmo sem entender completamente sua origem. Tiveram 2 filhos, Pedro, de 20 anos, e Ana, de 17. Conceição havia morrido 10 anos atrás, levando consigo o endereço da família que adotou Maria Clara e qualquer esperança de reencontro que Maria Eduarda ainda guardava no coração. Durante todos esses anos, ela havia tentado encontrar a irmã através de redes sociais, cartórios, hospitais,
qualquer lugar onde pudesse haver um registro. Mas Maria Clara parecia ter desaparecido completamente do mundo. Mas o que ela não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como Deus trabalha através das maiores perdas. A história de Maria Eduarda era muito mais complexa do que qualquer pessoa imaginava. Ela havia nascido 2 horas antes de Maria Clara, num parto difícil que quase custou a vida de Conceição. As duas meninas eram idênticas em todos os aspectos físicos, mas completamente diferentes na personalidade. Enquanto Maria Clara era calma e observadora, Maria Eduarda era pura energia, sempre falando, sempre questionando, sempre inventando brincadeiras novas. Conceição costumava brincar, dizendo que Deus havia dividido uma personalidade em duas. Uma ficou com a tranquilidade e a outra com toda a inquietação. Quando o pai das meninas, Roberto, morreu no acidente de trabalho, Conceição perdeu muito, mais que um marido. Roberto era eletricista e ganhava bem o suficiente para manter a família com dignidade. Eles sonhavam em comprar uma casa maior onde as meninas pudessem ter seu próprio quarto e quintal para brincar. Roberto sempre dizia que suas princesinhas mereciam o melhor do mundo e trabalhava horas extras nos fins de semana para guardar dinheiro para realizar esse sonho. Quando a viga de ferro caiu sobre ele durante a instalação elétrica de um prédio, não apenas uma vida se perdeu, mas todos os sonhos de uma família inteira desabaram junto. Nos meses que se seguiram à morte do pai, as gêmeas se tornaram ainda mais unidas. Era como se elas instintivamente soubessem que precisavam cuidar uma da outra e também cuidar da mãe, que passou semanas sem conseguir sair da cama de tanto desespero. Maria Eduarda, mesmo com apenas 5 anos, assumiu o papel de cuidar de Maria Clara e até tentava cozinhar arroz no fogão baixinho que mal alcançava. Conceição acordava às vezes e via as duas meninas dividindo entre elas o último pão que havia na casa, cada uma insistindo que a outra comesse mais. A separação das irmãs não foi apenas cruel para as crianças, foi devastadora para Conceição. Também ela precisou tomar uma decisão impossível, manter as duas e arriscar que as duas fossem levadas para abrigos, ou permitir que uma delas tivesse uma vida melhor, mesmo que isso significasse partir seu próprio coração ao meio. A família Santana, que adotou Maria Clara, era proprietária de uma rede de farmácias em São Paulo e ofereceu até mesmo uma quantia em dinheiro para Conceição, que recusou com dignidade. Ela não estava vendendo sua filha, estava tentando salvá-la de uma vida de miséria. Maria Eduarda cresceu carregando não apenas a dor da perda da irmã, mas também uma culpa enorme por ter sido a escolhida para ficar. Durante anos, ela se perguntou por que Maria Clara foi embora e ela não. Será que ela não era boa o suficiente? Será que os novos pais de Maria Clara não gostaram dela? Essa culpa moldou sua personalidade de forma profunda. Ela é uma pessoa que sempre tentava agradar a todos, que se esforçava demais em tudo o que fazia, como se precisasse provar constantemente que merecia estar ali, na escola. Maria Eduarda era a criança que sempre ajudava os colegas, que dividia seu lanche com quem não tinha, que ficava depois do horário para ajudar a professora a organizar a sala. Os professores adoravam sua dedicação, mas não percebiam que por trás de toda aquela generosidade havia uma ferida profunda. Ela dava de si mesma de forma excessiva, porque sentia que precisava compensar por ter ficado quando sua irmã foi embora. Aos 16 anos, Maria Eduarda começou a trabalhar como balconista numa padaria para ajudar Conceição com as despesas de casa. O dinheiro era pouco, mas ela se sentia orgulhosa de contribuir. Foi lá que conheceu João, que entrava todos os dias para comprar pão francês antes de ir para o trabalho na oficina mecânica. Ele percebeu algo especial naquela menina de sorriso triste e olhos que pareciam estar sempre procurando por algo que não conseguiam encontrar. João foi paciente com Maria Eduarda, de um jeito que ela nunca havia experimentado. Quando ela contava sobre a irmã gêmea que havia perdido, ele escutava sem tentar dar conselhos ou dizer que ela deveria superar. Ele simplesmente segurava sua mão e deixava ela chorar quando a saudade apertava. Foi João quem sugeriu que eles se casassem numa cerimônia simples no cartório, porque sabia que Maria Eduarda sonhava com um casamento, mas a família não tinha condições de fazer uma festa. Quando Pedro nasceu, Maria Eduarda experimentou uma felicidade que não sentia desde os 5 anos de idade. Pela primeira vez em décadas, ela sentiu que tinha alguém que era verdadeiramente dela, que nunca seria tirado de seus braços. Ela foi uma mãe extremamente protetora,
às vezes até demais, porque o medo de perder alguém que amava estava sempre presente em seu coração. Quando Ana nasceu 3 anos depois, a sensação se repetiu, mas desta vez veio acompanhada de uma dor diferente. Ao ver suas 2 crianças brincando juntas, ela sempre se lembrava de como era brincar com Maria Clara. Durante todos esses anos, Maria Eduarda tentou manter viva a esperança de reencontrar a irmã. Ela guardava todas as fotos antigas que mostram as 2 juntas e contava para Pedro e Ana sobre a tia que eles tinham e que um dia talvez conhecessem. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre Maria Clara, sobre como as 2 eram parecidas, sobre as travessuras que faziam juntas. Para eles, a tia Maria Clara era quase um personagem lendário, alguém que existia mais nas histórias da mãe do que na vida real. Mas o tempo passou, e as tentativas de encontrar Maria Clara sempre resultavam em becos sem saída. O sobrenome da família adotante havia mudado, não havia registros claros, e a própria Maria Clara provavelmente tinha outro nome agora. Conceição, que poderia ter mais informações, morreu repentinamente de infarto aos 65 anos, levando consigo qualquer pista que pudesse ajudar na busca. No dia do enterro, Maria Eduarda chorou não apenas pela mãe, mas pela certeza de que agora nunca mais encontraria sua irmã gêmea, enquanto ela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior. Não podia imaginar que essa destruição total era exatamente o que Deus estava usando para preparar algo extraordinário. Foi numa turquifera de março que Ana, a filha caçula de Maria Eduarda, chegou em casa da faculdade com uma proposta inusitada. Ela estudava jornalismo e havia se inscrito num projeto da universidade sobre histórias de separação familiar. O trabalho final seria um documentário sobre pessoas que haviam perdido contato com parentes, e a professora havia sugerido que os alunos começassem investigando suas próprias famílias. Ana sempre foi tocada pela história da tia, que nunca conheceu, e decidiu que faria seu trabalho sobre Maria Clara. Maria Eduarda inicialmente resistiu à ideia. Depois de 40 anos de buscas frustradas, ela havia aprendido a conviver com a dor da perda. E mexer naquela ferida novamente parecia desnecessário. Mas Ana era persuasiva como o avô Roberto, e argumentou que agora eles tinham recursos que não existiam antes. Internet, redes sociais, bancos de dados digitalizados, sites especializados em reencontros familiares. Mãe, a gente nunca tentou de verdade com essas ferramentas novas, insistiu Ana. Deixa eu tentar pelo menos. Contra todas as suas expectativas, Maria Eduarda aceitou. Talvez fosse a idade, talvez fosse o cansaço de carregar aquela dor sozinha por tanto tempo, ou talvez fosse algo maior, guiando sua decisão. Ana começou a investigação com a energia típica de uma jovem de 17 anos, determinada a resolver um mistério. Ela criou perfis em todas as redes sociais procurando por Maria Clara, varreu sites de pessoas desaparecidas, entrou em grupos de Facebook dedicados a reencontros familiares. As primeiras semanas não trouxeram resultado algum. Ana encontrou dezenas de mulheres chamadas Maria Clara, na faixa etária correta, mas nenhuma que fizesse sentido com a história da família. Foi quando ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de procurar por Maria Clara, ela começou a procurar por famílias de São Paulo que haviam adotado crianças na década de 1980. Era um trabalho de formiga, mas Ana tinha a persistência da mãe. Foi numa quinta-feira de abril que Ana encontrou uma pista promissora. Em um grupo do Facebook chamado Reencontros São Paulo, uma mulher havia postado uma mensagem tocante. Procuro minha irmã gêmea. Fomos separadas quando eu tinha 5 anos. Eu fui adotada por uma família de São Paulo, mas nunca consegui esquecer minha irmã que ficou com nossa mãe biológica em Ribeirão Preto. Não lembro o nome completo dela, mas sei que nascemos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em 1978. Se alguém souber alguma informação, por favor, entre em contato. O coração de Ana disparou quando leu a mensagem. A data batia, a cidade batia, a idade batia. Ela correu para o quarto da mãe com um celular na mão, gritando: Mãe, mãe, você precisa ver isso. Maria Eduarda estava dobrando roupas quando a filha irrompeu no quarto em estado de euforia. Quando leu a mensagem, suas pernas ficaram fracas e ela precisou se sentar na cama. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o telefone. Pode ser ela, mãe. Pode ser a tia Maria Clara, dizia Ana. Mas Maria Eduarda estava em choque demais para responder. 40 anos de esperança enterrada estavam ressuscitando. Do uma vez isso. E ela não sabia se seu coração aguentaria mais uma decepção. E se não for ela? Perguntou com a voz embargada.
E se for só mais uma coincidência? Mas Ana já estava digitando uma resposta para a mensagem, com a impulsividade típica da juventude. A resposta veio no mesmo dia. A mulher que havia postado a mensagem se chamava Maria Clara Santos Santana. Menos ela, havia mantido o primeiro nome, mas adotado o sobrenome da família adotiva. Quando ela leu a resposta de Ana contando sobre Maria Eduarda, ela também entrou em choque. As duas famílias marcaram uma conversa por videochamada para o sábado seguinte. Seriam 5 dias de ansiedade que pareceram 5 anos. Na manhã do sábado, Maria Eduarda acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa, que ela não sentia há décadas. João preparou um café da manhã especial. Pedro veio de São Paulo, onde trabalhava, para estar presente no momento. E Ana configurou o computador na sala, para a videochamada marcada para as 2 da tarde. A família inteira estava reunida, como se fosse um evento histórico, e talvez fosse mesmo, quando a chamada começou e o rosto de Maria Clara apareceu na tela. O mundo parou. Era como olhar para um espelho que refletia 40 anos de saudade. As duas mulheres eram impressionantemente parecidas, com os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma linha do sorriso, os mesmos gestos com as mãos. Maria Eduarda começou a chorar antes mesmo de conseguir falar uma palavra. Do outro lado da tela, Maria Clara estava tendo a mesma reação. As primeiras palavras foram balbuciadas entre lágrimas. "É você mesmo?" perguntou Maria Eduarda. "Sou eu, mana", respondeu Maria Clara, usando o apelido carinhoso que elas usavam quando crianças. Naquele momento, 40 anos de separação desapareceram, como se fossem apenas um dia ruim que finalmente havia passado. As duas começaram a falar ao mesmo tempo, rindo e chorando, tentando contar 40 anos de vida em alguns minutos. Maria Clara contou que havia sido criada com todo o conforto material que uma criança poderia desejar. Os pais adotivos foram carinhosos e lhe deram excelente educação. Ela se formou em administração, casou-se com um médico e tinha 2 filhas gêmeas. Mas apesar de toda a prosperidade, ela nunca conseguiu preencher o vazio que sentia. Sempre soube que havia algo faltando em sua vida. Sempre se sentiu incompleta de uma forma que não conseguia explicar para ninguém. Durante a conversa, ficou claro que as duas irmãs haviam desenvolvido características similares, mesmo crescendo. Ambas eram extremamente generosas. Ambas haviam se tornado mães dedicadas. Ambas tinham o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estavam pensando. Era como se a separação física não tivesse conseguido quebrar a conexão profunda que existia entre elas desde o ventre materno. A videochamada durou mais de 3 horas. As duas famílias se apresentaram. As filhas de Maria Clara conheceram os primos que não sabiam que existiam. E João finalmente conheceu a cunhada sobre quem ouvira falar durante 25 anos de casamento. Quando finalmente se despediram, já estavam planejando o encontro pessoal para a semana seguinte. Se você está sendo tocado por esta história de separação e reencontro, histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor, lembrando-nos de que Deus nunca esquece dos laços de amor que Ele mesmo criou. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos como este, que mostram como a providência divina trabalha mesmo através das maiores dores. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu quando as duas irmãs finalmente se reencontraram pessoalmente. O que ela descobriu nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele ama. A semana que se seguiu à videochamada foi um turbilhão de emoções e preparativos. Maria Clara viajaria de São Paulo para Ribeirão Preto na sexta-feira, acompanhada das 2 filhas gêmeas, Sofia e Beatriz. Do Anos, a ironia de Maria Clara, também ter tido filhas gêmeas, não passou despercebida por ninguém menos. Parecia que o destino tinha senso de humor, ou que Deus estava escrevendo uma história cheia de ecos e reflexos do passado. Maria Eduarda passou a semana inteira, limpando a casa, cozinhando pratos especiais e tentando controlar a ansiedade que crescia a cada dia. Ela queria que tudo fosse perfeito para receber a irmã, mas ao mesmo tempo tinha medo de que as expectativas fossem altas demais. 40 anos de separação são muito tempo, e as duas eram pessoas completamente diferentes agora. E se aí não se conectassem como esperavam? E se a magia da primeira conversa não se repetisse pessoalmente? João observava a esposa com ternura e preocupação. Ele nunca a havia visto tão nervosa, nem mesmo quando os filhos nasceram. Era como se ela estivesse se preparando para o dia mais importante de sua vida. E talvez fosse mesmo. Amor, ela já te ama, disse ele na quinta-feira à noite,
vendo Maria Eduarda mudar a decoração da sala pela terceira vez. Vocês são irmãs e Sonal muda. Não importa quanto tempo passou. Na sexta-feira de manhã, Maria Eduarda acordou às 5 horas, mesmo tendo dormido apenas 3 horas. Ela tomou banho, arrumou o cabelo, escolheu a roupa mais bonita que tinha e ficou andando pela casa sem conseguir se concentrar em nada. Pedro chegou de São Paulo às 9 da manhã. Ana faltou aula para estar presente e João tirou folga no Trouble. Era como se a família inteira entendesse que aquele não era um dia comum, que estavam prestes a presenciar algo extraordinário. O encontro estava marcado para as 2 da tarde na rodoviária de Ribeirão Preto. Maria Clara viajaria de ônibus porque queria ter tempo para pensar durante o trajeto. Às 11 da manhã ela mandou uma mensagem dizendo que já estava no ônibus e chegaria no horário. Maria Eduarda leu a mensagem e sentiu o coração disparar novamente. Depois de 40 anos, elas estariam no mesmo lugar, respirando o mesmo ar, capazes de se tocar. Chegaram à rodoviária 1 hora antes do horário, mas Maria Eduarda não conseguia ficar em casa esperando. A família inteira foi junto. João, Pedro, Ana e até alguns vizinhos que haviam acompanhado a história pelas redes sociais de Ana. A pequena multidão chamava atenção, mas ninguém se importava. Eram daqueles momentos em que a vida real supera qualquer ficção. Quando o ônibus finalmente chegou, Maria Eduarda sentiu as pernas bambearem. Ela viu Maria Clara descer do ônibus junto com 2 adolescentes que eram exatamente como ela e a irmã na mesma idade, uma mais agitada, outra mais calma. O tempo pareceu parar. As 2 mulheres caminharam uma em direção à outra, como se fosse um filme passando em câmera lenta, quando finalmente se abraçaram. Não havia uma pessoa sequer na rodoviária que não estivesse chorando. O abraço durou longos minutos. Era 40 anos de saudade sendo despejados num só gesto. As 2 choravam e riam ao mesmo tempo, se balançando de um lado para o outro como faziam quando crianças. Você está aqui de verdade? Sussurrava Maria Eduarda no ouvido da irmã. Nunca mais vou deixar você ir embora, respondia Maria Clara. As filhas das 2, que nunca haviam se visto, também se abraçaram instintivamente, como se reconhecessem uma conexão familiar que ia além da explicação racional. Os dias que se seguiram foram mágicos de uma forma que nenhuma das 2 estava preparada. Maria Clara ficou hospedada na casa de Maria Eduarda, e foi como se os 40 anos de separação nunca tivessem existido. Elas conversavam até altas horas da madrugada, dividindo memórias da infância que haviam guardado como tesouros, contando sobre suas vidas, seus sonhos realizados e não realizados, suas alegrias e tristezas. O mais impressionante era descobrir como suas vidas haviam seguido caminhos paralelos, mesmo sem contato. Ambas haviam se casado aos 22 anos. Ambas tiveram dificuldades para engravidar e fizeram tratamento. Ambas adoravam cozinhar e tinham as mesmas receitas favoritas, aprendidas não se sabe onde. Ambas tinham o hábito de cantar no chuveiro e de dormir do lado esquerdo da cama. Era como se uma força invisível tivesse orquestrado suas vidas para que elas permanecessem conectadas apesar da distância. Durante uma das longas conversas noturnas, Maria Clara revelou algo que mudou completamente a perspectiva de Maria Eduarda sobre toda a situação. Sabe, mana, eu sempre senti que a minha vida era emprestada, confessou ela. Eu tinha tudo que uma pessoa poderia querer, mas sempre senti que aquela vida não era realmente minha. Como se eu estivesse vivendo a vida que era para ser de outra pessoa. Maria Eduarda ficou em choque, porque havia sentido exatamente o oposto. Sempre sentiu que a vida boa era para ter sido de Maria Clara, não dela. Foi então que as 2 começaram a entender algo profundo sobre como Deus havia trabalhado em suas. Maria Clara havia sido colocada numa família rica, não por acaso, mas porque ela precisava desenvolver certas habilidades e conhecimentos que seriam necessários mais tarde. Maria Eduarda havia ficado com Conceição não por azar, mas porque ela precisava desenvolver resistência, empatia e força interior que só se consegue através das dificuldades. Cada uma havia sido preparada de forma diferente para este momento de reencontro. Maria Clara contou que sempre foi boa com números e administração, que havia ajudado os pais adotivos a expandir a rede de farmácias e que agora tinha conhecimento e recursos financeiros consideráveis. Maria Eduarda, por sua vez, havia desenvolvido uma capacidade impressionante de lidar com pessoas, de resolver problemas práticos e de ser resiliente diante das dificuldades. Era como se Deus tivesse dividido os talentos entre elas propositalmente, para que quando se reencontrassem, pudessem ser mais fortes juntas do que jamais foram separadas.
na quarta noite da visita. Enquanto caminhavam pela praça onde brincavam, quando crianças, Maria Clara fez uma proposta que deixou Maria Eduarda sem palavras. Mana, eu quero que a gente trabalhe junto. Eu tenho uma ideia de negócio, mas preciso de alguém que entenda de gente como você entende. E você tem uma família linda que eu quero ajudar. Era uma proposta de sociedade, mas era muito mais que isso. Era a chance de recuperar 40 anos perdidos construindo um futuro juntas. Mas entender o plano de Deus era uma coisa. Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. A proposta de Maria Clara era ambiciosa e assustadora ao mesmo tempo. Ela queria abrir uma rede de lojas de produtos naturais e orgânicos, focada em comunidades carentes, lugares onde as pessoas precisavam de opções mais saudáveis e baratas, mas não tinham acesso a elas. A ideia era combinar o conhecimento dela sobre administração e fornecedores com a habilidade de Maria Eduarda para entender e se conectar com as pessoas da comunidade. Seria um negócio, mas também seria uma missão social. Maria Eduarda ficou em choque com a proposta. Durante toda a vida, ela havia sonhado com a possibilidade de ter seu próprio negócio, mas nunca teve coragem nem recursos para tentar. Agora, aos 45 anos, sua irmã estava oferecendo não apenas a oportunidade, mas também o capital inicial necessário. Era como se todos os sonhos que ela havia enterrado estivessem sendo ressuscitados de uma vez só. Mas junto com a empolgação, veio também o medo. E se ela não fosse capaz? E se decepcionasse Maria Clara depois delas terem se reencontrado? E se o negócio desse errado e ela perdesse a irmã novamente? Desta vez por incompetência. Durante 2 noites Maria Eduarda ficou sem dormir, pesando os prós e contras, conversando com João sobre as possibilidades e os riscos. João, como sempre, foi sua voz da razão. Amor, você passou 40 anos se perguntando, e se vocês tivessem crescido juntas? E se você tivesse tido as mesmas oportunidades que ela? E se a vida fosse diferente? Agora você tem a chance de parar de se perguntar, e começar a viver de verdade. Eu estarei do seu lado, não importa o que aconteça. A decisão foi tomada numa terça-feira de manhã. Durante o café da manhã que as 2 irmãs estavam tomando juntas pela primeira vez em 40 anos, Maria Clara havia estendido a estadia para 2 semanas, para que pudessem planejar tudo direito. Eu aceito, disse Maria Eduarda, olhando nos olhos da irmã. Mas eu tenho uma condição se der errado. Você não pode desaparecer da minha vida de novo. A gente fica irmã. Não importa o que aconteça nos negócios. As 2 se abraçaram e começaram a chorar novamente, porque sabiam que estavam tomando a decisão mais importante de suas vidas. Os preparativos começaram imediatamente. Maria Clara usou seus contatos para encontrar fornecedores confiáveis, enquanto Maria Eduarda pesquisou localizações possíveis nos bairros mais carentes de Ribeirão Preto. Elas visitaram dezenas de pontos comerciais, conversaram com moradores das comunidades para entender suas necessidades, estudaram a concorrência e montaram um plano de negócio detalhado. O que mais impressionava era como elas trabalhavam bem juntas. Era como se os 40 anos de separação tivessem sido apenas um intervalo, e agora elas estavam retomando uma parceria que sempre foi destinada a existir. Maria Clara tinha a visão estratégica e os recursos. Maria Eduarda tinha a intuição para entender o que as pessoas realmente precisavam. Juntas, elas eram imbatíveis. A primeira loja foi aberta 3 meses depois, no bairro Jardim Independência, uma comunidade onde Maria Eduarda havia feito amizades ao longo dos anos. O local era pequeno, mas estrategicamente localizado perto de uma escola e um posto de saúde. Elas vendiam desde produtos básicos como arroz integral e feijão orgânico, até produtos naturais para cuidados pessoais. Tudo com preços acessíveis para a comunidade. Mas o verdadeiro teste veio nas primeiras semanas de funcionamento. Havia dias em que quase não aparecia cliente. Outros em que faltavam produtos porque elas ainda estavam aprendendo a calcular o estoque. Maria Clara, acostumada com o sucesso imediato dos negócios da família, ficava ansiosa quando as vendas não correspondiam às projeções. Maria Eduarda, por sua vez, às vezes se sentia perdida com planilhas e relatórios financeiros que Maria Clara considerava básicos. A primeira grande crise aconteceu no 2º mês. Um fornecedor atrasou uma entrega importante e elas ficaram sem vários produtos essenciais justamente durante a semana do pagamento dos salários na comunidade. Quando as vendas costumavam ser maiores, Maria Clara ficou furiosa.
e queria trocar de fornecedor imediatamente. Maria Eduarda sugeriu que conversassem com um fornecedor para entender o que havia acontecido. Foi a primeira discussão séria entre elas, desde o reencontro. A discussão aconteceu na loja depois do expediente e trouxe à tona 40 anos de mágoas não processadas. Maria Clara explodiu. Você não entende como negócios funcionam. Não dá para ser bonzinha com todo mundo. Maria Eduarda retrucou. E você não entende como é viver sem dinheiro. Às vezes as pessoas fazem o que podem, não o que querem. Era como se toda a tensão acumulada desde o reencontro estivesse sendo liberada de uma vez. As duas saíram da loja naquela noite sem se falar. Maria Eduarda foi para casa devastada, achando que havia perdido a irmã novamente, desta vez por causa de sua própria incompetência. Maria Clara voltou para o hotel onde estava hospedada, se perguntando se havia sido uma idiota por achar que poderia recuperar 40 anos perdidos em alguns meses. João encontrou Maria Eduarda chorando na cozinha e soube imediatamente que algo havia dado muito errado. Mas foi exatamente nesse momento de maior tensão que aconteceu algo que mudou tudo. Na manhã seguinte, quando Maria Eduarda chegou para abrir a loja, encontrou Maria Clara já lá, organizando os produtos que haviam chegado durante a madrugada. O fornecedor havia feito uma entrega emergencial e enviado junto uma carta de desculpas explicando que a demora havia sido causada por um acidente na estrada com o caminhão que transportava a mercadoria. Você estava certa, disse Maria Clara. Quando viu a irmã, eu deveria ter conversado primeiro, tentado entender. Eu passei 40 anos aprendendo a ser dura nos negócios. Mas esquece de ser humana. Maria Eduarda se aproximou e segurou a mão da irmã. E eu preciso aprender que nem todo mundo tem boa intenção, só porque eu quero acreditar. A gente precisa ser esperta e ter coração ao mesmo tempo. Essa primeira crise real, na verdade, fortaleceu a parceria entre elas. Elas criaram um sistema onde as decisões importantes eram tomadas em conjunto. Combinando a experiência empresarial de Maria Clara com a sensibilidade social de Maria Eduarda, o negócio começou a prosperar não apenas financeiramente, mas também como um ponto de referência na comunidade. 6 meses depois da abertura da primeira loja, elas já estavam planejando a segunda. Mas mais importante que o sucesso financeiro era o impacto que estavam causando na vida das pessoas. Dona Rosa, uma senhora de 70 anos diabética, conseguiu controlar melhor a doença comprando produtos integrais na loja. Seu Joaquim, aposentado, com problemas de pressão alta, descobriu temperos naturais que o ajudaram a diminuir o sal na comida. Várias mães solteiras encontraram na loja produtos de limpeza naturais que não agrediam a pele sensível dos filhos. Mas o caso que mais tocou as duas irmãs foi o de Carla, uma jovem mãe de 3 filhos, que estava desempregada e passando. Maria Eduarda percebeu que ela vinha à loja todos os dias, olhava os preços, fazia contas no papel, mas saía sem comprar nada. Quando descobriu a situação, Maria Eduarda quis simplesmente dar os produtos para Carla. Maria Clara inicialmente resistiu, mas depois propôs algo melhor: oferecer um emprego de meio período para Carla na loja. Carla se tornou não apenas uma funcionária excelente, mas também uma ponte entre a loja e a comunidade. Ela conhecia todo mundo, sabia quem estava passando dificuldade, quem precisava de ajuda, quem tinha potencial para trabalhar com elas. Foi através de Carla que elas descobriram uma rede informal de mulheres que faziam doces caseiros para vender e que poderiam fornecer produtos para a loja. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, menos Ele transforma tudo ao redor. A transformação na vida da família de Maria Eduarda foi imediata. E Pedro, que trabalhava numa empresa em São Paulo ganhando pouco e sem perspectiva de crescimento, se interessou pelo negócio das mães e pediu para se mudar de volta para Ribeirão Preto para ajudar na expansão. Ele trouxe conhecimentos de tecnologia que nem Maria Clara havia pensado em usar. Criou um sistema de vendas online, páginas nas redes sociais e até um aplicativo para delivery de produtos naturais. Ana abandonou o curso de jornalismo, que não estava satisfazendo seus sonhos, e se inscreveu numa faculdade de nutrição para poder contribuir melhor com o negócio familiar. Ela começou a dar palestras gratuitas na comunidade sobre alimentação saudável e acabou se tornando uma espécie de consultora nutricional informal para os clientes da loja. Aos finais de semana, ela organizava oficinas de culinária natural, que sempre lotavam. João, que trabalhava na mesma oficina mecânica há 20 anos sem nunca ter sido promovido, finalmente teve coragem de pedir demissão e se tornar o gerente.
operacional das lojas. Sua experiência prática com manutenção e logística foi fundamental para resolver problemas do dia a dia que as irmãs nem sabiam que existiam. Ele organizou o estoque, criou rotinas de limpeza e manutenção e até conseguiu negociar melhores preços com fornecedores, usando sua habilidade natural para conversar com as pessoas. Mas as mudanças não pararam na família de Maria Eduarda. A própria Maria Clara passou por uma transformação pessoal profunda. Pela primeira vez na vida, ela estava trabalhando com algo que tinha significado além do lucro financeiro. Em São Paulo, ela havia administrado a expansão da rede de farmácias da família adotiva, mas sempre sentiu que aquilo era mais uma obrigação do que uma escolha. Agora, ela acordava todos os dias empolgada para ir trabalhar. O marido de Maria Clara, Dr. Ricardo, que inicialmente ficou preocupado com a esposa se envolvendo num negócio pequeno em Ribeirão Preto, mudou completamente de opinião quando visitou as lojas. Ele viu como Maria Clara estava radiante, como ela se relacionava bem com a irmã, como o trabalho havia dado um novo sentido para a vida dela. Ele até ofereceu ajuda médica gratuita para a comunidade através de parcerias. As filhas gêmeas de Maria Clara, Sofia e Beatriz, também foram transformadas pela experiência. Elas começaram a passar as férias em Ribeirão Preto, ajudando nas lojas e conhecendo uma realidade social completamente diferente da bolha em que viviam em São Paulo. Sofia descobriu talento para design e criou a identidade visual das lojas e todo o material de divulgação. Beatriz se interessou pela parte social do projeto e começou a organizar campanhas de arrecadação de alimentos nas escolas particulares de São Paulo para distribuir nas comunidades de Ribeirão Preto. A vizinhança onde Maria Eduarda morava também foi impactada. Dona Francisca, vizinha há 15 anos, nunca havia conversado muito com Maria Eduarda além dos cumprimentos educados, mas quando soube da história do reencontro com a irmã gêmea e do sucesso das lojas, ela se aproximou e revelou que também tinha perdido contato com o irmão durante a infância. Maria Eduarda a ajudou a procurar pelo irmão, usando as mesmas estratégias que Ana havia usado para encontrar Maria Clara. Seu Manuel, o vizinho aposentado, que vivia reclamando da vida, se tornou um dos maiores defensores das lojas depois que Maria Eduarda o contratou para fazer pequenos reparos e serviços de manutenção. Pela primeira vez em anos, ele se sentia útil e valorizado. Começou a indicar as lojas para todos os conhecidos e se tornou uma espécie de embaixador informal do negócio na região. A comunidade escolar também foi tocada. A diretora da escola municipal do bairro procurou Maria Eduarda para propor uma parceria. A loja forneceria produtos para a merenda escolar e, em troca, daria palestras sobre alimentação saudável para os alunos e pais. O projeto foi tão bem sucedido que outras escolas da região começaram a fazer propostas similares. Até mesmo a igreja que Maria Eduarda frequentava foi transformada. O pastor, que sempre havia pregado sobre prosperidade de forma teórica, encontrou no exemplo das irmãs uma história real de como Deus pode transformar perda em propósito. Ele começou a usar a história delas como exemplo em sermões, e a igreja desenvolveu um ministério de apoio a pessoas que haviam perdido contato com familiares. 6 meses depois da abertura da primeira loja, elas já tinham 3 unidades, funcionando em bairros diferentes, 15 funcionários diretos e uma rede de fornecedores locais que incluía mais de 30 pequenos produtores da região. Mas o mais impressionante era como cada loja havia se tornado um centro comunitário informal, onde as pessoas iam não apenas para comprar produtos, mas para conversar, pedir conselhos, compartilhar problemas e celebrar conquistas. Maria Eduarda e Maria Clara perceberam que haviam criado algo muito maior do que um simples negócio. Elas haviam criado uma rede de relacionamentos que estava fortalecendo toda a comunidade. As pessoas estavam comendo melhor, cuidando melhor da saúde, desenvolvendo novos conhecimentos e, principalmente, recuperando a esperança de que era possível ter uma vida melhor. Esta transformação não para aqui, porque em Histórias de Luz, documentamos como Deus usa as conexões humanas para criar ondas de mudança que se espalham muito além do que podemos imaginar. Continue conosco para ver o final extraordinário desta jornada de 2 irmãos que descobriram que 40 anos de separação não foram perdidos, mas investidos por Deus para um propósito maior. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. Foi durante uma feira de produtos orgânicos em São Paulo que Maria Clara descobriu qual era
o verdadeiro propósito por trás de toda aquela jornada. Ela estava representando a rede de lojas no evento para pequenos produtores quando foi abordada por uma jornalista da revista Época, que queria fazer uma matéria sobre negócios sociais no interior de São Paulo. Durante a entrevista, enquanto contava a história do reencontro com Maria Eduarda e do impacto das lojas na comunidade, Maria Clara teve uma revelação que a deixou arrepiada. Vocês perceberam que estão fazendo exatamente o que sua mãe biológica sempre quis fazer? Perguntou a jornalista, que havia pesquisado a história da família antes da entrevista. Maria Clara ficou confusa e pediu uma explicação. Então mostrou uma foto antiga que havia encontrado nos arquivos do jornal local de Ribeirão Preto, Conceição, participando de uma manifestação nos anos 1970 pedindo melhores condições de alimentação para famílias carentes. Quando Maria Clara ligou para Maria Eduarda para contar sobre a descoberta, as duas ficaram em choque. Elas nunca souberam que Conceição havia sido ativista social antes de se casar com Roberto. Através de pesquisas que Ana fez nos arquivos da cidade, descobriram que Conceição havia sido uma das fundadoras de uma cooperativa de alimentos orgânicos que funcionou por alguns anos antes de fechar, por falta de recursos financeiros. Ela sonhava em criar uma rede de lojas que vendesse comida saudável a preços populares. A descoberta mudou completamente a perspectiva das duas irmãs sobre tudo o que havia acontecido em suas vidas. Não era coincidência que elas tivessem se reencontrado justamente para realizar o sonho que Conceição nunca conseguiu concretizar. Não era coincidência que Maria Clara tivesse desenvolvido conhecimento empresarial e recursos financeiros. Não era coincidência que Maria Eduarda tivesse desenvolvido sensibilidade social e conexão com as comunidades carentes. Tudo havia sido orquestrado para este momento específico. Mãe, tá vendo a gente continuar o sonho dela, disse Maria Eduarda, chorando ao telefone. 40 anos depois, a gente tá fazendo o que ela sempre quis fazer. Maria Clara também chorou, porque finalmente entendeu porque sempre se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Ela realmente estava vivendo a vida que Conceição havia planejado para as filhas, antes das circunstâncias mudarem tudo. Com essa revelação, as duas irmãs decidiram expandir o projeto, além do que haviam imaginado inicialmente. Elas criaram o Instituto Conceição, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a apoiar empreendimentos de alimentação saudável em comunidades carentes de todo o país. A primeira iniciativa foi um programa de microcrédito para mães solteiras que quisessem abrir pequenos negócios na área de alimentação natural. Maria Clara usou todos os seus contatos do mundo empresarial para conseguir investidores e parceiros para o Instituto. Dr. Ricardo trouxe colegas médicos que se interessaram em apoiar projetos de alimentação preventiva. As universidades de São Paulo e Ribeirão Preto se tornaram parceiras, oferecendo pesquisa e apoio técnico. MCS, o Instituto Conceição, estava apoiando projetos em 15 cidades do interior de São Paulo. Mas o projeto que mais emocionou as duas irmãs foi a criação de um centro de formação profissional na área de alimentação saudável, instalado exatamente no terreno onde ficava a casa onde elas nasceram. A casa havia sido demolida anos atrás, mas elas conseguiram comprar o terreno e construir um espaço que oferece cursos gratuitos de culinária natural, empreendedorismo e agricultura urbana para jovens de comunidades carentes. O centro foi inaugurado no dia do aniversário de Conceição, que seria seus 80 anos se estivesse viva. Maria Eduarda e Maria Clara fizeram questão de que a primeira turma de alunos fosse formada por mães solteiras, na mesma situação que Conceição havia enfrentado 40 anos atrás. Na cerimônia de inauguração, elas plantaram 2 mudas de árvore, uma para cada irmã, no local exato onde ficava o quarto que elas dividiam quando crianças. A história das gêmeas começou a repercutir nacionalmente. Quando a matéria da revista Época foi publicada, elas receberam convites para dar palestras em universidades, participar de programas de televisão e até escrever um livro sobre empreendedorismo social. Mas o que mais as emocionava eram as mensagens que recebiam de pessoas que haviam sido inspiradas pela história a procurar familiares perdidos ou a iniciar projetos sociais em suas próprias comunidades. Uma das mensagens mais tocantes veio de uma mulher de Fortaleza que havia perdido contato com a irmã durante a infância devido a problemas familiares. Depois de ver a entrevista das gêmeas na televisão, ela decidiu procurar pela irmã e conseguiu reencontrá-la através das redes sociais. As duas estavam planejando abrir juntas um projeto similar ao das gêmeas de Ribeirão Preto.
mas focado em artesanato nordestino. Outro caso impressionante foi de um homem de Porto Alegre, que havia sido adotado e nunca conheceu os pais. Inspirado pela história das irmãs, ele decidiu procurar pela família de origem e descobriu que tinha 5 irmãos que também haviam sido adotados. Eles se reuniram e criaram uma fundação para ajudar crianças em processo de adoção a manter contato com irmãos que fossem adotados por famílias diferentes. O instituto também começou a receber doações de pessoas que se identificavam com a causa. Uma empresária de Brasília, que havia perdido a irmã num acidente de carro, doou todo o equipamento necessário para montar uma cozinha industrial no centro de formação. Um casal de aposentados de Curitiba, que não tinha filhos, decidiu deixar parte da herança para um instituto porque se emocionou com a história das irmãs. 2 anos depois do reencontro, Maria Eduarda e Maria Clara haviam transformado não apenas suas próprias vidas, mas criado uma rede de impacto social que beneficiava milhares de pessoas em dezenas de cidades. O que havia começado como uma busca pessoal por uma irmã perdida, havia se tornado um movimento nacional de reencontros, familiares e empreendedorismo social. Mas talvez o momento mais emocionante tenha sido quando elas receberam uma carta de uma menina de 10 anos de idade, filha de uma das beneficiárias do instituto. Na carta, a menina dizia: "Obrigada por ajudarem minha mãe a ter o próprio negócio. Agora ela fica feliz o tempo todo e a gente come comida gostosa todos os dias. Vocês são como anjos que Deus mandou pra gente." Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente usado por Deus para este momento de propósito. Bloco 8. Até 9.000 caracteres. A transformação de Maria Eduarda, ao longo desses 2 anos, foi tão profunda que as pessoas que a conheciam há décadas mal reconheciam a mulher tímida e insegura que ela havia sido por tanto tempo. Antes do reencontro com Maria Clara, ela sempre foi uma pessoa que se diminuía, que pedia desculpas por existir, que achava que não merecia coisas boas. Agora, ela caminhava com uma postura diferente, falava com autoridade sobre assuntos que dominava e não tinha medo de expressar suas opiniões. Primeira grande mudança foi na forma como ela se relacionava com João. Durante 25 anos de casamento, ela sempre foi grata demais, como se estivesse em dívida com ele por ter aceitado casar com alguém que não tinha nada para oferecer. Agora ela entendia que havia oferecido muito desde o primeiro dia: amor, lealdade, parceria, força. Ela parou de se desculpar por coisas que não eram culpa dela e começou a exigir que João também participasse mais das decisões da casa. Em vez de simplesmente concordar com tudo o que ela decidia, João notou a mudança e se apaixonou novamente pela esposa. "É como se eu tivesse casado com sua irmã mais segura", brincava ele. "Você sempre foi incrível, amor. Mas agora você sabe que é incrível." Eles começaram a fazer planos juntos que iam além da sobrevivência diária. Viagens, reformas na casa, projetos pessoais que haviam sido adiados por décadas, por falta de coragem ou recursos. Com os filhos, a relação também mudou completamente. Pedro, que sempre viu a mãe como alguém que precisava ser protegida e cuidada, agora a via como uma mentora e parceira de negócios. Ele aprendia com ela sobre relacionamento humano, liderança e propósito, coisas que não se aprendem em faculdade, nem em empresa. Ana descobriu na mãe um exemplo de reinvenção pessoal que a inspirou a ter coragem de mudar de curso e seguir seus verdadeiros sonhos. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido na relação de Maria Eduarda com ela mesma. Durante 40 anos ela carregou a culpa de ter sido a irmã que ficou, como se não merecesse o amor que recebia. Agora ela entendia que não havia sido abandonada, mas escolhida para uma missão específica. Conceição não a havia deixado porque não a amava o suficiente, mas porque confiava nela para carregar adiante os valores e sonhos da família. A diferença era visível até na forma como ela se vestia e se arrumava. Antes, Maria Eduarda sempre escolhia roupas discretas, cores neutras, cortes que a faziam passar despercebida. Agora ela usava cores vibrantes, roupas que valorizavam sua beleza, acessórios que expressavam sua personalidade. Não era vaidade, era autoestima. Ela finalmente se via como Deus a via. Uma mulher valiosa, capaz e digna de amor e respeito. No trabalho, a transformação era ainda mais impressionante. Maria Eduarda descobriu que tinha talento natural para liderança e visão. Ela conseguia ver oportunidades onde outros viam apenas problemas. Conseguia motivar pessoas a darem o melhor de si.
conseguia tomar decisões difíceis, quando necessário. Maria Clara, que sempre foi a irmã bem-sucedida, agora reconhecia que Maria Eduarda tinha habilidades que ela jamais desenvolveria. Lição mais importante que Maria Eduarda aprendeu foi sobre o valor do sofrimento. Durante décadas, ela pensou que as dificuldades que enfrentou eram apenas azar, injustiça do destino. Agora ela entendia que cada desafio havia sido uma escola. Cada dor havia sido um investimento em sua formação como pessoa e como líder. A pobreza lhe ensinou a valorizar as coisas simples. A separação da irmã lhe ensinou a importância dos relacionamentos. A responsabilidade precoce lhe ensinou, mas a decisão trouxe uma lição valiosa. Nem todo crescimento é saudável. Nem toda oportunidade é uma bênção. Elas aprenderam que preservar a integridade do projeto era mais importante que expandir rapidamente. Essa experiência fortaleceu a confiança entre elas e estabeleceu princípios claros para o futuro do Instituto. O segundo grande desafio veio de uma fonte inesperada: a própria comunidade que elas ajudavam. Algumas pessoas começaram a criticar o Instituto, dizendo que as irmãs estavam se aproveitando da pobreza para ficar famosas. Comentários maldosos apareceram nas redes sociais. Pessoas espalharam boatos de que elas estavam enriquecendo às custas dos pobres. Alguns até questionaram se a história do reencontro era verdadeira ou uma estratégia de marketing. Maria Eduarda, que sempre foi sensível às críticas, ficou devastada com os ataques. Ela começou a questionar se realmente estava fazendo a coisa certa, se não era melhor voltar para a vida simples de antes, quando ninguém a conhecia, nem esperava nada dela. Durante algumas semanas, ela chegou a considerar seriamente abandonar tudo e voltar para a vida anterior. Foi Maria Clara quem a ajudou a superar essa crise. Irmã, você se lembra quando éramos crianças e alguns colegas da escola falavam mal da gente porque nossa roupa era mais simples? Você chorava, mas eu dizia: não importa o que eles falam, importa o que é verdade. A verdade é que estamos mudando vidas, que estamos honrando nossa mãe, que estamos fazendo diferença. Quem critica sem conhecer a realidade não merece nosso tempo nem nossa energia. A superação dessa fase ensinou Maria Eduarda uma lição crucial sobre liderança. Quando você se destaca fazendo o bem, sempre haverá pessoas tentando te derrubar. Ela aprendeu a distinguir entre críticas construtivas, que devem ser ouvidas e consideradas, e ataques destrutivos, que devem ser ignorados. Desenvolveu uma blindagem emocional que a protegia dos comentários maldosos, sem endurecê-la para as pessoas que realmente precisavam de ajuda. O terceiro desafio foi pessoal e inesperado. João começou a se sentir diminuído pelo sucesso da esposa. Durante toda a vida, ele havia sido o provedor da família, o homem forte que protegia e sustentava todos. Agora, Maria Eduarda era famosa, dava palestras em universidades, recebia prêmios e era reconhecida nacionalmente. Ele se orgulhava dela, mas também se sentia perdido em sua nova identidade. A crise no casamento chegou ao auge, quando João recusou acompanhar Maria Eduarda numa cerimônia importante em Brasília. Você não precisa mais de mim, disse ele numa discussão que eles tiveram na cozinha de casa. Você tem sua irmã, tem seu instituto, tem sua fama. Eu sou só o marido que ficou para trás. Maria Eduarda percebeu que na correria do sucesso, havia negligenciado o homem que sempre esteve ao seu lado. Eles passaram por alguns meses difíceis, com conversas tensas e discussões sobre o futuro do relacionamento. Maria Eduarda chegou a considerar diminuir seu envolvimento com o instituto para salvar o casamento. Mas foi João quem, numa conversa honesta e madura, disse que esse não era o caminho. Amor, eu não quero que você volte a ser pequena por Menha. Eu preciso aprender a crescer junto com você, não te puxar para baixo. Eles procuraram a ajuda de um conselheiro matrimonial e trabalharam juntos para redefinir os papéis no relacionamento. João descobriu que podia ser o parceiro forte e presente que sempre foi, mas de uma forma diferente, sendo o porto seguro emocional de Maria Eduarda. O conselheiro sábio que a ajudava a tomar decisões importantes. O companheiro que conhecia seus medos e sonhos melhor que qualquer outra pessoa. A experiência fortaleceu o casamento de uma forma que eles não esperavam. João desenvolveu um orgulho genuíno pela esposa e se tornou seu maior defensor e conselheiro. Maria Eduarda aprendeu que sucesso profissional sem felicidade pessoal não vale nada, e que algumas das decisões mais importantes da vida não têm a ver com carreira, mas com relacionamentos. O quarto grande desafio veio quando Conceição completaria 85 anos se estivesse viva. Maria Eduarda e Maria Clara decidiram fazer uma homenagem especial. Mas durante os preparativos,
elas descobriram algo que abalou suas convicções. Através de documentos antigos que encontraram no cartório, descobriram que Conceição havia tentado recuperar Maria Clara várias vezes nos primeiros anos após a adoção. Mas a família Santana havia mudado de cidade e cortado todos os contatos. A descoberta foi devastadora para as duas irmãs. Elas sempre pensaram que Conceição havia aceito passivamente a separação, mas na verdade ela havia lutado desesperadamente para reunir as filhas. Os documentos mostravam processos judiciais que ela havia movido, cartas que havia escrito para autoridades, até mesmo uma viagem que ela fez para São Paulo procurando pela filha adotada. Maria Clara entrou em depressão profunda ao descobrir que a mãe biológica havia tentado encontrá-la. Ela se sentiu culpada por ter vivido uma vida confortável enquanto Conceição sofria pela separação. Maria Eduarda também foi abalada, porque percebeu que Conceição havia carregado uma dor ainda maior do que ela imaginava. As duas passaram semanas questionando tudo o que pensavam sobre sua história familiar. Foi durante esse período sombrio que elas receberam uma visita que mudou tudo. Dr. Antônio, o médico que havia cuidado de Conceição nos últimos anos de vida, procurou Maria Eduarda porque soube através de conhecidos sobre o sucesso do Instituto. Ele trouxe consigo uma carta que Conceição havia lhe entregado anos atrás, pedindo que fosse entregue às filhas se elas algum dia se reencontrassem. Na carta, Conceição contava toda a verdade sobre a separação das filhas. Ela explicava que havia tentado impedir a adoção, que havia lutado para manter as duas juntas, mas que finalmente aceitou a situação quando percebeu que Maria Clara teria uma vida muito melhor com a família Santana. Minhas filhas, dizem a carta, se vocês estão lendo isso juntas, significa que Deus respondeu minha oração mais importante. Eu sempre soube que vocês se reencontrariam e que fariam juntas o que eu não consegui fazer sozinha. Todo o sofrimento que passamos valeu a pena se vocês puderem usar suas experiências para ajudar outras famílias. A carta trouxe paz e propósito renovado para as duas irmãs. Elas entenderam que mesmo as partes mais dolorosas de sua história tinham significado, que Conceição não havia desistido delas, mas havia confiado que Deus as reuniria no momento certo. A depressão de Maria Clara se transformou em determinação, redobrada para honrar a memória da mãe biológica. Todos esses desafios moldaram Maria Eduarda de uma forma que ela nunca imaginou possível. Ela aprendeu que liderar não significa não ter medo, mas ter medo e agir assim mesmo. Aprendeu que sucesso verdadeiro não é ausência de problemas, mas capacidade de superar problemas, mantendo os valores intactos. Aprendeu que amor verdadeiro não é ausência de conflito, mas capacidade de crescer juntos através dos conflitos. Ao final dessa jornada de dificuldades, Maria Eduarda se tornou uma mulher de uma maturidade e sabedoria que impressionava todos que a conheciam. Ela sabia quando ser firme e quando ser flexível, quando lutar e quando ceder, quando falar e quando escutar. Havia se tornado não apenas uma empresária de sucesso, mas uma líder genuína que inspirava pessoas a serem a melhor versão de si mesmas. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final, que Deus não apenas a havia transformado, Ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. Bloco 10.8 Character. 5 anos após o reencontro, Maria Eduarda estava no palco do maior centro de convenções de São Paulo, falando para uma plateia de 3.000 pessoas durante o Congresso Nacional de Empreendedorismo Social. Ao olhar para a multidão, ela viu rostos de todas as idades, pessoas que haviam viajado de todo o país para ouvir sua história e aprender sobre os projetos do Instituto Conceição. Na primeira fila estavam Maria Clara, João, Pedro, Ana, Sofia e Beatriz. Sua família ampliada, que agora incluía a irmã que havia reencontrado e as sobrinhas que aprendeu a amar como filhas. Durante a palestra, ela contou toda a jornada, desde a separação traumática aos 5 anos, até a construção de um instituto que já havia beneficiado mais de 50.000 pessoas em 120 cidades brasileiras. Mas o momento mais emocionante foi quando ela trouxe ao palco Carla, que havia se tornado gerente regional do instituto, e Dona Rosa, que aos 75 anos havia se tornado a cozinheira-chefe do Centro de Formação Profissional. Estas mulheres me ensinaram que transformação verdadeira não acontece quando uma pessoa ajuda a outra, disse Maria Eduarda para a plateia. Transformação acontece quando pessoas se unem para descobrir a força que já existe dentro delas. O aplauso foi tão longo e intenso que ela precisou esperar 5 minutos para continuar falando. No final da palestra, uma jovem de 20 anos se aproximou do palco com lágrimas nos olhos.
era Juliana, filha de uma das primeiras beneficiárias do Instituto. Ela estava se formando em nutrição com uma bolsa de estudos que o Instituto havia conseguido para ela. E queria anunciar que estava abrindo a primeira unidade do projeto. Em Recife. A senhora mudou a vida da minha mãe, disse ela para Maria Eduarda. Agora eu quero mudar a vida de outras mães. Naquele momento, Maria Eduarda entendeu que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você conquista, mas pelo que você desperta em outras pessoas. O Instituto havia se tornado muito mais que um projeto social. Havia se tornado um movimento de transformação que se espalhava organicamente pelo país. Pessoas que haviam sido beneficiadas pelos projetos estavam criando suas próprias iniciativas, multiplicando o impacto de forma exponencial. 6 meses depois daquele congresso, Maria Eduarda recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era de uma assistente social de Fortaleza que queria contar sobre uma família que havia se reencontrado depois de assistir a uma das palestras do Instituto. 2 irmãs que haviam sido separadas na infância por motivos similares aos de Maria Eduarda e Maria Clara haviam conseguido se encontrar e estavam planejando abrir um projeto conjunto na área de educação infantil. Sua história deu coragem para elas procurarem uma pela outra, disse a assistente social. E agora elas querem ajudar outras famílias que passaram pelo mesmo drama. Era a confirmação de que o propósito do Instituto ia muito além de alimentação saudável ou geração de renda menos. Era sobre restaurar esperança e mostrar que nenhuma perda é definitiva quando há amor e determinação. O reconhecimento nacional culminou quando Maria Eduarda foi convidada para receber a Ordem do Mérito Social, uma das maiores honrarias que o governo brasileiro concede a pessoas que se destacam na área social. A cerimônia foi em Brasília, e toda a família viajou para acompanhar o momento histórico. Quando o presidente da República colocou a medalha no peito de Maria Eduarda, ela pensou em Conceição e em como a mãe ficaria, orgulhosa de ver que os sonhos dela se tornaram realidade através das filhas. Mas talvez o momento mais significativo tenha acontecido depois da cerimônia oficial. Uma menina de 8 anos, filha de uma funcionária do Palácio do Planalto, se aproximou timidamente de Maria Eduarda e perguntou: "Tia, é verdade que você perdeu sua irmã e depois achou ela de novo?" Quando Maria Eduarda confirmou. A menina sorriu e disse: "Então quer dizer que quando a gente perde alguém que ama, a gente pode encontrar de novo?" A inocência da pergunta tocou o coração de Maria Eduarda, que respondeu: "Pode sim, meu amor, às vezes Deus demora, mas Ele sempre cuida das pessoas que se amam." O legado do Instituto Conceição continuou crescendo, mesmo quando Maria Eduarda decidiu diminuir gradualmente sua participação ativa para dedicar mais tempo à família e aos netos, que começaram a chegar. Pedro se casou e teve 2 filhos. Ana encontrou o amor da vida durante uma missão do Instituto no Nordeste. E também constituiu família. As filhas de Maria Clara se tornaram jovens adultas, engajadas socialmente. Cada uma seguindo caminhos diferentes, mas sempre conectadas aos valores que aprenderam através da história das tias. A última grande emoção veio quando a Prefeitura de Ribeirão Preto decidiu nomear uma praça em homenagem à Conceição. A Praça Conceição da Silva foi inaugurada exatamente onde ficava a casa onde as gêmeas nasceram, e virou um símbolo de esperança para famílias que enfrentam dificuldades. No centro da praça, foi colocada uma estátua de bronze representando 2 meninas de mãos dadas, uma homenagem às gêmeas e a todas as outras crianças que um dia foram separadas, mas não perderam a esperança de se reencontrar. Durante a inauguração da praça, Maria Eduarda fez seu último discurso público. "Quando eu era pequena e me separaram da minha irmã, eu pensei que Deus havia se esquecido de mim", disse ela para a multidão reunida. "Hoje eu sei que Ele nunca se esquece de ninguém. Às vezes Ele permite que passemos por dores terríveis, mas é sempre para nos preparar para alegrias ainda maiores." Nossa história não é sobre 2 irmãos que se perderam e se acharam. É sobre como Deus pode transformar qualquer perda em propósito, qualquer dor em poder de transformar outras vidas. Ao terminar o discurso, ela olhou para Maria Clara, que estava na primeira fila, chorando de emoção. As 2 se abraçaram no palco, como faziam quando crianças, e naquele momento, todos os presentes entenderam que estavam testemunhando algo sagrado. Não era apenas o final de uma linda história de reencontro. Era a confirmação de que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer circunstância, mais duradouro que qualquer separação, mais poderoso que qualquer dor. Hoje, 10 anos depois do reencontro, Maria Eduarda é avó de 6 netos e continua morando na mesma cidade onde nasceu. O Instituto Conceição
é dirigido por uma nova geração. Mas os princípios que ela e Maria Clara estabeleceram continuam guiando todas as ações. Centenas de projetos espalhados pelo Brasil carregam o DNA daquele primeiro reencontro. A crença de que toda pessoa tem valor, todo sonho merece uma chance e toda dor pode ser transformada em propósito. Histórias como esta nos lembram de que Deus está sempre escrevendo finais felizes, mesmo quando parece que tudo está perdido. Em Histórias de Luz, acreditamos que cada separação é uma oportunidade para um reencontro ainda mais doce. Cada perda é preparação para uma vitória ainda maior. Inscreva-se para mais histórias que transformam dor em esperança e mostram como o amor de Deus trabalha através de nossas maiores dificuldades. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.